Muito bom dia! Bom dia para você que está aqui com a gente. Bom dia para você que vai escutar pelo nosso canal do YouTube. Seja. Calma, fiquei emocionada porque a gente recebeu uma presença Ah, sim. ilustre. Fiquei emocionada. Mas vamos lá, vamos começar de novo. Muito bom dia para você que está aqui com a gente. Bom dia para você que vai assistir pelo nosso canal do YouTube, Purificação Terina. E se você assiste por lá, você tem acesso a todo o material, né, visualmente. Ou se você vai nos escutar a partir do nosso canal do Spotify. Eu sou Camila Lima, eu sou Camila Lima eu sou Camila Lima underline. Deixa eu respirar, né? Sou mentora de mulheres, sou professora e junto à Fran, desde 2023 nós temos vários programas voltados para o feminino. Vou deixar a Fran se apresentar. Eu sou a Fran, sou professora de yoga, sou terapeuta energética também, é, sou estudante de Vedanta e sempre uma estudante da vida. É, e é por isso que a gente gosta tanto de estar aqui, né? O quanto a gente se desenvolve, desata nós da cabeça, do corpo, da energia, só de estar aqui conversando com vocês, passando para vocês aquilo que a gente vai é, trazer, né, de tema da semana, né? Então, bora explorar com a gente e fiquem até o final, que tem uma supervivência aí comigo, para a gente poder deixar essa informação descer do É cabeção isso. para o coração. Uau, olha Como aí. diz a Gisele, A- Gisela Valina. Adoro. Você escuta ela também? Escuto. Ah, faz tempo que eu não escuto, mas eu gosto muito dela. Eu também. Adoro. Tema de hoje: sua diferença é o que o mundo precisa. Abraçar sua autenticidade exige coragem, mas é justamente isso que torna a sua contribuição única e transformadora. Como sempre, começamos com uma pergunta para fazer você refletir. Quantas partes de você já tentou esconder para ser aceita? Talvez você tenha aprendido a falar menos para não incomodar, a não questionar para não parecer difícil, a esconder suas ideias para não ser julgada, a se adaptar para caber em determinados lugares. E aos poucos, podemos começar a confundir pertencimento com adequação. Gente, isso aqui, enquanto eu escrevia, vieram várias coisas à minha mente. Então, quantas vezes, né, a gente deixa de falar aquilo que pensa, deixa de ser aquilo que a gente é para poder se manter num grupo e se sentir adequado. Achamos que para fazer parte precisamos ser parecidos, mas e se for justamente o contrário? E se aquilo que você tenta esconder foi exatamente aquilo que torna a sua contribuição diferente? E aí, Fran? É, hoje é um tema bem profundo, né? Ah, estamos aí, transitando por Lua em Escorpião. Você acha que ia sair o que aqui? Meu Deus. Eu ia Pensando sair. que ontem eu estava conversando com uma amiga, a gente estava falando sobre a palavra, sobre o significado da palavra conexão, né? E na minha descrição, eu falei justamente isso, né? Que às vezes a gente confunde conexão com o mesmo gosto, né? Gosto musical, gosto não sei o que lá, gosto e não é sobre isso, né? É sobre uma Fazer você atração. pensar isso aí. Eu recebo muito aqui em consultório mulheres que criam toda uma história na cabeça porque encontrou um cara que, mas ele gosta das mesmas coisas que eu. Será?
Ou não Será é que um isso não é papel, só mas é um uma jogo? adequação, né? Será que não é uma adequação? Será que ele não tá só querendo, sei lá, o que que ele deve estar querendo, mas, né, fingir uma conexão? E aí tem muita mulher que cai nesse lugar. Nossa, mas nós nos conectamos, tá? Mas e aí? Conectou, mas se a outra pessoa não quer continuar conectada, não vai, amiga. Não adianta você querer por ele, Né? né? Enfim, para pensar aí, galera. É para pensar. A necessidade de pertencer. Então, desde muito cedo, a gente aprende a observar o grupo, o que é aceito, o que é valorizado, o que gera aprovação e o que provoca rejeição. Isso faz parte da nossa necessidade humana de pertencimento. O problema começa quando, para pertencer, passamos a abrir mão de quem somos. Começamos a escolher a roupa que espero, a profissão que parece mais adequada, o comportamento que agrada, a opinião que não gera conflito. E chega um momento em que a pergunta deixa de ser o que eu penso e passa a ser o que esperem que eu pense. E aí a autenticidade começa a desaparecer. Antes de aprofundar, eu vou contar algo que aconteceu com Davi, meu filho de 9 anos. Ele estava na quadra com os amigos e geralmente chegam os mais velhos e meio que expulsam eles da quadra, os mais novos, né? E o Davi fica calado e ele fica calado só observando o que tá acontecendo. E o pai tava junto. Aí o pai falou: "Meu filho, quando isso acontecer, você tem que falar: "Não, a gente vai terminar de jogar e depois vocês entram". Seu amigo fala, fica do lado do seu amigo, vocês ganham força. Então se posiciona. Corta para no outro dia, teve aniversário do amiguinho dele, e a mãe veio me contar que na hora do almoço, eles almoçaram todos juntos, eles começaram uma discussão se lasanha combina com batata palha ou não. Dois se posicionaram dizendo que não combinava e falaram que não iam fazer, e um ficou na dúvida. O Davi colocou a batata palha no dele e falou assim: Ô fulano, se você quer comer, coma. Deixa eles pensar do jeito que eles quiserem. Aí eu falei, gente, olha isso, como aprende rápido, né? Aprendi muito rápido, gente. Cara, Num dia, no outro dia, a mãe veio me contar isso. Eu falei, nossa, então, como a infância, ela é permeável, né? E aí, se você faz a intervenção na hora certa, a criança aprende e ela vai. E aí, cria-se uma crença positiva de que é seguro ela se posicionar, que ela pode se posicionar e continuar pertencendo. Interessante isso, né? interessante. Você lembra que eu trouxe uma vez de como a gente estava falando de como mudar o subconsciente? Aí eu falei das formas e trouxe essa da criança, que quando acontece alguma coisa tem que na hora olhar no olho da criança e falar: escuta o que eu vou te falar que é muito importante. Que aí a criança já entra num estado assim, né, de opa, é muito importante, o que que é? Vou me abrir, né? E aí ela entra no estado de abertura, aí você traz essa crença positiva e aí com certeza ela vai firmar. É isso, né? Uau. Seguindo, ser autêntica não E significa batata fazer palha tudo. combina com tudo. Eu acho também. Ser autêntica não significa fazer tudo o que você quer. Autenticidade não é a ausência de responsabilidade, não significa falar tudo o que pensa sem considerar o outro, não significa rejeitar qualquer conselho, e muito menos significa acreditar que você está sempre certa. Cuidado com o ego. É, isso é muito quinto chakra, né? Eu tô trabalhando quinto chakra essa semana com meus alunos, é exatamente isso, assim, é alinhar isso, porque o quinto chakra é sobre franqueza e sinceridade, né? Mas até que ponto essa franqueza, como é que essa franqueza e sinceridade entra, né? Qual é a postura da franqueza e da sinceridade? Porque muitas vezes as pessoas têm isso, mas de uma forma arrogante, né? Mas como é que é ter franqueza e sinceridade de uma forma humilde, né? É só pra. Fica aí a Fica aí. reflexão.
Ser autêntica é conseguir reconhecer. Isso sou eu, isso faz sentido pra mim, isso é importante pra mim. E ter coragem de sustentar isso, mesmo quando nem todo mundo concorda. Tá vindo muito forte pra mim uma situação que tem rondado as minhas relações do mudar-se, mudar de estado, mudar de país, mudar de casa, e o tanto que isso reverbera de um outro lugar para a família que fica. E aí o tanto que a gente precisa ser forte para poder sustentar essa mudança. E essa mudança, muitas vezes, pode ser que esteja implícito o rompimento de uma. A pessoa pode entender que é o rompimento de um pertencimento, mas na verdade pode ser uma libertação. Porque quando eu deixo o meu lugar de origem, me mudo para outro lugar, muitas vezes eu estou abrindo uma possibilidade para que eu rompa também com as dependências emocionais. Só que muitas vezes acontece essa mudança. Gente, essa luz é a lua escorpião. Só que de repente acontecem essas mudanças, mas mentalmente, em termos de crença, eu ainda tô presa no padrão familiar de pertencimento. Você Então, o só que que a gente. andou, né? Hã? Você só andou. Você só andou, mas mentalmente ou emocionalmente eu ainda tô presa. E cada vez que algo dá errado, entre aspas, porque sempre vai dar errado, sempre vão ter coisas para aprender, no lugar novo que eu escolhi, eu volto lá atrás e falo, putz, a minha família estava certa, eu devia ter ficado onde eu estava. E aí eu vou reforçando essa crença e essa dependência. E isso acontece muito para quem mora fora. Muito. É, pode ser fora de país, de estado, mas assim, eu vou falar agora para quem mora fora de país. Isso é uma coisa assim terrível, porque a gente fica sempre entre os dois mundos, né? Então, aí algo não tá bom aqui, eu volto a achar que no meu país de origem tava bom. E aí eu fico nessa ilusão de nunca tá bom onde eu tô, e também quando eu tô no meu país de origem já não me cabe mais. Gente, isso é um tema assim para a gente poder ficar horas aqui falando. É, Mas depois o que que, sabe. mas o que a gente precisa entender aqui é, não adianta eu mudar de país, de estado, de vida, se eu não romper as minhas limitações internas e as minhas crenças sobre pertencimento. Porque ser autêntico, você precisa se posicionar. Para ser autêntico, você precisa se posicionar. E mais do que isso, você precisa ter coragem de sustentar isso, mesmo quando nem todo mundo concorda. Fala, Fran. Né? Tá bom, né? Tô aqui quietinha. Tô aqui assim, ó. Não, realmente essa coisa de mudar de país é bizarra e uma das táticas, né, que eu usei, assim, que doeu bastante, mas eu precisei, foi assim, não nem manter contato. Eu tive que dar uma, tipo assim, para eu conseguir entender tudo, sabe? Eu Explica chorar. desde o início para as pessoas aonde você está, o que que aconteceu. Vamos lá, contextualiza. Eu morava, né, na minha cidade natal e primeiro eu mudei para Florianópolis, né, na pandemia, foi a minha primeira mudança. E isso foi muito difícil para quem ficou, principalmente. Foi muito difícil, porque eu trabalhava na empresa familiar, então eu saí De da cidade pequena, todo mundo tá cidade perto de todo pequena, mundo. exatamente. E aí, primeiro eu fui para Florianópolis, né? Fui sair da ilha para ver a ilha, né? E aí, lá em Florianópolis, foi um ano que eu fiquei para justamente resolver isso, assim, né? Tipo. Vamos entender. E aí eu não conseguia ter muito contato, eu não conseguia. Porque senão facilmente eu caía já de novo naquilo, né? Você é doida, você tá largando o conforto estável, você tá largando a sua família, né?
para o incerto, para o inseguro, né? E isso não vai dar certo. Você vai voltar com o rabinho entre as pernas pedindo para voltar, pelo amor de Deus, mas a gente vai estar aqui. E foi bem desafiador, assim. E ainda no começo, sempre que eu falava, ainda havia muita discussão, assim, né? Muita conversa difícil. Mas eu sustentei com muita dor. E eu nem sabia que eu estava sendo preparada para vir para o Canadá, né? Porque de lá eu já vim para o Canadá. E aí, quando eu cheguei aqui no Canadá, eu tive que mais uma vez recomeçar, né, do zero. Mas eu ainda quis insistir. Eu falei, eu ainda vou, buscar ficar no yoga, né? Ficar na minha realização, que foi minha grande transformação, né? Foi encontrar um caminho, foi encontrar algo que realmente fizesse meu coração feliz. E, e aí eu continuei, porque aí eu achava que se eu conversasse com a minha família, eu ia voltar, né? E aí eu ficava negando isso, mas aí chegou um certo ponto que eu fui analisar a minha história, né? No Descubra-se, um programa que eu tenho tem um exercício de reconhecimento, né? De reconhecer. E aí eu fui reconhecer a minha história, né? E eu falei, cara, não, já tô livre, né, desse lugar. Eu acho que eu posso retomar o contato com a minha família, estar perto da minha família, inclusive ser a diferença na minha família também. Porque eu sou a diferença na vida de tantas pessoas e tô aqui negando, né, quem são os meus amores, né, digamos assim. E aí foi, né, isso demora, né, foi uns 2 anos e meio, mais ou menos, nessa percepção. Aí eu tomei essa decisão, mas ainda não consegui ter essa autenticidade, né, falar quem eu sou de verdade, fazer o que eu faço de verdade com eles. Até que foi no ano passado eu consegui. Olha para você ver a jornada que é, né? Tudo isso que você está falando. Não é simples, né? Mas também eu tô numa vibe, assim, desde que eu mudei para Florianópolis, na verdade, de ir com calma, sabe? Eu não tô com pressa. Eu não preciso ficar acelerada. Se eu tô falando, eu trabalho com o desacelerar. Por que que eu vou ficar acelerando as coisas, né? Por que que eu vou ficar me maltratando, né? Então eu fui devagar e valeu a pena, porque agora eu consigo, né? Enfim, eu fiz durante 6 meses terapia de harmonia familiar para minha família inteira, com todo mundo dizendo sim, sabe? Então, assim. Isso é muito grandioso para mim. Isso é um passo assim gigantesco, porque sempre foi muito difícil me mostrar realmente, né? Me mostrar com todas as minhas partes e não só a professora de yoga, porque isso não tem crenças contra, né? Tipo assim, não tem questionamento, né? É só um yoga. Mas as outras coisas não. Mas o que que é isso? Mas da onde vem isso? Você acredita nisso, né? Já é diferente o contexto. Então eu sempre me fechei para responder essas perguntas. E quando eu me abri, que eu me senti pronta, nem veio pergunta. Sim, aceitamos, a gente quer, obrigada, porque eles confiam em mim. Então E o que na eu tô levando verdade, para eles, eles sabem que é verdadeiro, né? Que não é nada que vai, enfim. acho que na verdade perpassa nesse lugar também da nossa aceitação, né? Pela diferença. A gente Exatamente. entender que a gente é diferente. E aí traz uma outra questão, né? A sua diferença, ela tem valor. Então, imagine um grupo em que todas as pessoas pensam exatamente da mesma maneira. Não existe questionamento, não existe contraponto, não existe inovação, não existe uma nova perspectiva. Ser autêntica é conseguir reconhecer isso sou eu, isso faz sentido pra mim, isso é importante pra mim e ter coragem de sustentar isso mesmo quando as pessoas, quando nem todo mundo concorda. Eu queria, Uau, reflexão. é, porque como é rico, né? Quando a gente está num grupo, e eu vivo isso na escola,
aonde cada um traz o seu tempero, o seu sabor, a sua autenticidade, a Uhum. sua forma de pensar. Na pedagogia a gente chama de biografia, né? Cada um tem sua biografia, cada um tem a sua história. Então, e a gente troca, e aí a gente chega num lugar comum. A gente estava ontem no WhatsApp. Olha, precisamos de um tema para tal coisa. Ah, um falou isso, o outro falou isso, o outro refinou aquilo, o outro refinou e o outro trouxe tal, não sei o quê. Mas assim, gente, a gente tá tão alinhado que foram, acho que 3 minutos para poder tomar uma decisão. Por quê? Porque a gente está num lugar de respeito à diversidade, respeito e escuta ativa sobre aquilo que o outro apresenta. A gente não está rejeitando, a gente está aberto e é tão rico, porque é o tal do brainstorming bem feito. Cada um vai falando uma coisa e aí a gente constrói algo lindo, né? Eu sei que é difícil a gente se sustentar por várias vezes essa semana, não por acaso. Tudo que a gente coloca aqui, gente, a gente vive. Eu vivo na pele. Eu sempre trago exemplos da semana, exemplos reais. Então eu tive que me posicionar perante pessoas muito difíceis essa semana e eu saí assim, ai, eu não devia ter falado. Eu fiquei assim, sabe? Ai, eu não devia ter falado. Depois eu me empoderei. Falei, não, porque é o que eu penso. Eu tenho lugar de fala. A pessoa me perguntou. Não, eu tenho lugar de fala. Que bom que eu falei. Mas é desconfortável a gente se posicionar, a gente falar o que pensa, a gente ir contra a manada, que é a manada. Né? As pessoas estão todas indo para o mesmo lugar, elas estão todas fazendo os mesmos procedimentos, elas estão todas ficando iguais, querendo as mesmas coisas. E isso afasta a gente da nossa essência. Então, é justamente essa diversidade de pensamento, experiência e forma de enxergar a realidade que permite que novas possibilidades apareçam. Por isso, aquilo que Aqui, torna. Pode falar, Fran. aqui no Canadá é muito rico isso, assim, é muito incrível a quantidade de pessoas de outros países e o respeito que isso tem, pelo menos as partes que eu vivi, né? Todos os contatos que eu tive com pessoas de outros países foi tudo muito, sabe? Todo mundo se ouve, sabe? Tem lugar para falar e para escutar, porque tem gente que só quer falar, né? E aqui parece que tem isso, porque como tá todo mundo que vem de fora e vem para um lugar, todo mundo tá assim, né? Deixa eu ver como é que é, deixa eu entender como é, deixa eu conhecer essa cultura, deixa eu conhecer essa outra. E aí todo mundo quer Tá viver aberto, né? As pessoas estão aberto, é abertas e é muito tão bonito, rico. Uma das coisas que eu é muito mais bonito. gostava quando eu morava fora era conhecer pessoas de outra cultura, era ir para casa das pessoas, era comer na casa das outras pessoas, era entender como que as outras pessoas vivem. Por quê? Isso dá um choque na gente, que a gente às vezes a gente fica ali preso no nosso próprio paradigma e esquece que existem outras formas de vida, outras formas de se relacionar. É tão rico. Eu falo isso, falei isso essa semana. Para mim, a melhor coisa que eu fiz na vida foi ter morado fora. Eu colho frutos até hoje. Mas eu tenho um pensamento muito livre justamente porque eu morei fora. E a maioria das pessoas que não saíram ali da sua, né? A maioria, não posso dizer isso, maioria é muita gente, mas muita gente está vivendo ali os mesmos paradigmas. Essa semana eu escutei, ai, viajar é um investimento. É, é um investimento, porque você sai do seu paradigma, da sua rotina e vai viver outras coisas. Você se permite ampliar, né, o olhar e a sua maneira de pensar, a sua sensibilidade, a sua experiência, a sua criatividade, a sua capacidade de fazer pergunta, a sua forma de resolver problema. E isso tudo torna você o quê? Contribuição. Mas aí é que tá. Será que você está permitindo que isso apareça? E aí entra a coragem, coragem de sustentar a mudança, que a Fran falou. Coragem não de só tomar decisão, mas de ser firme com aquela decisão que você tomou. Porque a mente vai mentir, gente. Vai.
Principalmente para quem tomou uma decisão. Primeiro, você toma a decisão, você vai firme. Na hora que começa a titubear aqui, ó, você começa a se questionar. Ah, aí você fica entre dois mundos, no conflito. E aí, gente, a gente não produz nada de bom. E a mente adora. É um brain candy, né? A mente adora ficar nesse lugar aí. E a gente só vai Esse é o perdendo. conforto dela, né? Exato. E aí a gente só vai se perdendo da nossa essência. Então, cuidado, cuidado com isso. E é o que a gente traz aqui, né? É, presença para poder entender e sair da espiritualidade cor-de-rosa também e achar que, ai, porque eu mudei, tudo vai ser perfeito agora. Não, você vai ter problemas da mesma forma. Aliás, outro tipo de problema. Porque agora, às vezes, dependendo, até você aprender o caminho das coisas. Coisas naturais que você fazia no automático, por exemplo, comprar um saco de arroz, pode ser que você Nossa, é um demore. trampo. É um trampo. Você não sabe qual que é o arroz que é parecido? Não, nossa, é um trampo. É o tipo de, né, quando você está acostumado a fazer imposto de renda, aí você tem que fazer imposto de renda aqui também, e aí é em outra língua, é tudo, tudo diferente, aí você tem que buscar as formas que. Nossa, tudo é um trampo, gente. Nossa, é trabalhoso. Mas é isso aí. Você adaptar com o clima, né? Você vive 40 anos de um jeito, de repente muda o corpinho estranho. É E não tudo adianta muito. cair na reclamação e no ai, era melhor lá. Porque não era. Se você saiu daqui é porque algo aqui não estava bom. Ou você foi em busca de algo melhor. É. Então, cuidado, cuidado com A minha isso. mãe, ela quer ficar provando que aí é melhor, sabe? Tipo, ela sempre Ah, quer ficar. Fala, mãe, já era. Não precisa ficar. Eu sei o quanto o Brasil é maravilhoso, mas agora eu tô aqui e eu vou ficar aqui ainda por um tempo. e é isso que a gente precisa fazer. Nem toda mudança precisa ser explicada ou aprovada. Que bom que você não está nesse lugar, né? De esperar a aprovação dos familiares. Gente, porque o familiar, ele não vai aprovar uma mudança. Não. Ele Ele sempre tem a nunca vai. esperança de que você volte. Ele nunca vai. E aí a gente precisa estar nesse lugar de coragem mesmo. Você pode crescer e continuar amando a sua família. Aqui a gente está usando o exemplo de morar fora, mas isso pode ser para várias coisas. Por Uhum. exemplo, você que era CLT e resolveu empreender. Você que decidiu não fazer um concurso público. Enfim, tudo que é diferente daquilo que a sua família faz. Você que decidiu, sei lá, ter 5 filhos e na sua família ninguém tem filho, todo um só. Enfim, não sei qual é a sua história, né? Você que decidiu, são várias coisas, ser diferente. E aí fica aqui o ponto. Você pode crescer e continuar amando sua família. Pode escolher outro caminho e continuar respeitando quem escolheu diferente. Pode pensar diferente e continuar pertencendo. A maturidade está em compreender que pertencer não deveria exigir desaparecer. E Eu aí a gente, desapareci primeiro. mas às vezes de você, né? É. E também, cá, o contrário também é muito importante, tá? Igual você falou, ah, se você faz algo contrário do que a sua família quer, pensa ou faz, né? É, aí você faz ao contrário, mas o que eu vejo muito aqui, porque eu trabalho com idosos, né? E os idosos reclamando dos filhos. Tipo assim, o Conflito de filho interesse total, decidiu né? mudar de sexo, por exemplo. E aí a mãe, o filho tem, sei lá, 55 anos. A mãe faz 55 anos que chama de ele. E aí vai começar a chamar de ela, só que chama de ele. E aí ele humilha a mãe. Mas entendeu? Também tem que ter esse retorno. A mãe tem 80. É, aí a gente vai voltar nesse lugar aqui, ó. Quer ver? Eu vou até voltar o material. Não significa falar tudo o que pensa sem considerar o outro. Exatamente. Qual que é o contexto dessa mãe? A Fran acabou de trazer. Então, vamos ter empatia também. Tem que ter É, empatia. porque do mesmo jeito que a gente quer ser entendido, a outra parte também quer ser entendida. Ou pelo menos respeitada. Da mesma forma que a gente quer ser respeitado, a outra parte também quer ser respeitada. Então não adianta nada, né? Eu, por exemplo,
estou aqui querendo ser livre, mas ao mesmo tempo tentando controlar meus pais para que eles sigam o caminho que eu segui. É controle do mesmo jeito. Ela teve que entrar com ação para ter distância de tanto que ela sofreu só pelos erros dela de sem querer falar o pronome errado. Nossa. Sofreu Enfim, né? agressão. Então, assim, eu Os tô trazendo extremos, porque né? os dois caminhos, o Ale e o retorno, a ida e a vinda, ela precisa ter esse lugar, né, de empatia, compaixão e respeito, né? É isso. Dicas práticas. Sempre trazendo aqui para vocês dicas práticas para você começar agora. Então, observe aonde você está se diminuindo. Durante a próxima semana, perceba. Nessa também, né? Em quais situações eu mudo meu comportamento para ser aceita? No trabalho, na família, nos relacionamentos, nas redes sociais. Não tente mudar imediatamente. Primeiro, observe. Essa questão das redes sociais é um trampo também, né? Quando eu comecei ali É nas um redes sociais, nossa, cada coisa que eu postava eu ficava com medo do que as pessoas iam falar, de ser cancelada. de ser cancelada, né? Até eu percebo no próprio podcast mesmo, né? Que eu tenho, as pessoas ficam com muito medo, às vezes, de se posicionar por medo de como as outras vão encarar. Mas eu acho que se a gente está na nossa verdade, é só uma opinião. Isso não deve ferir o outro, né? A minha opinião nunca deveria ferir o outro. Mas fere, né? Você tá Mas vendo como é que fere. tá, assim. É, É, mas fere, né? isso. Então, identifique os E essa seus. pessoa ferida, cara, é muito louco, porque ela acha que só a verdade dela existe, né? É, é. Gente, é E aí tão ela bom. briga com o outro. A gente ainda tá sob a influência da lua cheia em aquário, eu sinto isso. Porque é tão bonito quando a gente se abre para diferentes formas de pensamento. É tão rico. A gente não tenta convencer o outro com uma política, por exemplo, né? Uma aula sua que você fala. Eu preciso digerir a política. Eu acho que era alguma naquela época que estava todo mundo um contra o outro, querendo convencer e E teve racha. continua, né? Continua assim. Gente, é tão bonito quando a É esses gente escuta comentários, os pontos de vista do outro e se abre para realmente chegar numa resolução que beneficia o todo e não individual, né? e Mas não mas o também tem individual. isso, né? Porque a esquerda fala que o direito não é individual e que a esquerda pensa no todo, né? Tem tudo isso, tem tudo essa É, briga é é muito louca. Mas é, é maiar, né? É ilusão, é porque na isso. verdade você pode mudar o presidente, mas a gente tá vendo que tá tudo igual, não tá mudando. Não, nada Então, muda. Se a gente não muda, né? Começa aqui, ó. na bandeja, não tá. E Você tá, travou. eles Antes da justamente bandeja, fazem você isso de falou o quê? propósito, fazer um país ficar Dividido. um contra o outro ali. Então, é É. maior, ilusão. Tinha um chefe meu que falava dividir para Tá? dominar. Dividir para dominar. Quanto mais É, dividido, mais eu aham, consigo dominar, né? exatamente. Continuando. Identifique os seus eu deveria. Faça uma lista com eu deveria ganhar mais, eu deveria ser mais calma, eu deveria querer casar, eu deveria ter uma carreira diferente, eu deveria agradar minha família. Depois pergunte se é realmente meu ou o que eu aprendi que deveria ser assim. Essa pergunta pode revelar muita coisa. Às vezes o casamento não é para você. Às vezes essa carreira que você tá ou também não seja para você. Então, se pergunte, eu deveria? Não, mas o que que você quer? Seja E até autêntica e verdadeira com você mesmo. Sátia, né? Mas é até escrever quantas vezes você fala deveria por dia, né? Tipo assim.
Que significa que você não tá na presença e não tá com gratidão pela sua vida. Porque se você deveria fazer diferente, significa que você não tá contente com a sua vida atual. Então, que tal olhar para a sua vida atual e trazer reconhecimento, né? Ao invés de ficar pensando no que poderia ser diferente, que você deveria fazer diferente. É isso. Tudo Escuta gasto pro. de energia. Escuta pro. Gasto de energia. Diga uma opinião verdadeira, escolha uma situação segura e experimente expressar uma opinião que normalmente você esconderia por medo de julgamento. Não precisa ser uma grande declaração, comece pequeno, não precisa abrir aí a internet e jogar bomba, né? Eu, por exemplo, adoro assuntos polêmicos, a gente sempre traz assuntos polêmicos aqui, mas é para fazer você pensar. Eu não dou resposta, ou pelo menos tento não dar. A gente tenta fazer as pessoas pensarem, mas se vai começar, começa pequeno. Não precisa ser, ai, né, jogar Tudo na pro ar. internet, né? Não precisa. Então, a a autenticidade também é um músculo que desenvolve-se com a prática, certamente. À medida que você vai caminhando, que você vai se posicionando, que você vai dizendo o que você pensa, você vai ganhando mais coragem, você vai se permitindo cada vez mais estar nesse lugar de se posicionar. Mas cuidado também, tá, gente? Porque também tem o outro lugar. Nem sempre a gente precisa ter uma opinião sobre tudo. Então reconheça também que às vezes você não precisa dar opinião. Às vezes você só fica ali observando, porque o observar também é muito rico. É quinto Uhum. chakra também? Sexto. O observar, eu acho que é sexto, é Sexto. sexto. Mas às vezes é muito rico, só você observar. E às vezes você está ali só aprendendo. Então se permita também ser telespectador de algo sem ter uma opinião formada sobre tudo, né? Pare de se explicar excessivamente. Nem toda escolha precisa de uma longa justificativa. Você pode dizer: Isso não funciona para mim, eu escolhi fazer diferente, prefiro outro caminho. E sustentar o silêncio depois. A gente sempre usa o exemplo da Fran aqui, né? Posso? Ah, mas Pode. você só dá aula de yoga? É, eu preferi outro caminho. E sustenta o silêncio. E aí, essa hora é a hora do deveria. Nossa, eu deveria fazer isso. Eu deveria fazer. Cara, só sustente silêncio. Sustenta o silêncio. Não tente explicar. Eu preciso fazer isso mais vezes. Eu tento sempre trazer o meu ponto de vista, né, para as pessoas, mas às vezes é só perda de energia. Quantas É. vezes? A Fran acabou de me mandar um vídeo aqui sobre escorpianos. Quantas Nossa vezes Senhora. eu Você viu? tentei explicar e tentei curar o outro ao invés de curar a mim mesma. E aí você fala para a pessoa: vem comigo, e a pessoa não tá naquele lugar. Mas é uma forma de controle. Então, deixa cada um nos seus, né? Porque do mesmo jeito que eu quero ser respeitada nas minhas escolhas, eu tenho que respeitar o outro também nas escolhas dele. Vou falando de novo. Então, sustente as suas escolhas, mas também sem explicação. Sem precisar convencer o outro de que ele deve caminhar com você. Pergunte aonde sua diferença pode servir. Em vez de perguntar apenas como posso me encaixar, experimente perguntar aonde a maneira de pensar, aonde a minha maneira de pensar pode fazer diferença. Essa mudança de pergunta transforma a diferença de um problema em recurso. Fran, vou deixar você ler. Por quê? Tô cismada agora que você tem que fazer esse final. Talvez você tenha passado muito tempo tentando descobrir como ser aceita. Talvez agora seja a hora de descobrir como ser inteira. Olha só que lindo. Porque o mundo não precisa de mais pessoas tentando reproduzir o que já existe. Gente, senta no troninho. Senta no seu trono com seu nome e só vai. Precisa de pessoas capazes de pensar, questionar, criar, propor, enxergar possibilidades que ainda não foram percebidas com respeito. E isso começa quando você para de tratar sua diferença como algo que precisa ser escondido. Olhe.
Pausa, respira. Sua autenticidade não é apenas sobre você. Quando você tem coragem de ocupar o seu lugar, você também abre espaço para que outras pessoas façam o mesmo. É uma cura mútua, né? E talvez essa seja uma das maiores forças do coletivo. Não precisarmos ser iguais para construirmos algo juntos. Pode levar Pra levar. durante para levar durante a semana. Onde na minha vida eu estou tentando caber quando poderia estar contribuindo com aquilo que me torna diferente. É doido, né? Porque o mundo precisa, né, disso. O mundo precisa do que você é. Do que Senão você você não veio ser. seria. Do que você veio ser, senão você não seria. E aí você esconde o que o mundo está precisando. E aí você se sente perdida. Será que eu tô no caminho certo? Será que eu não tô? Mas ou será que você só não tá se escondendo, né? Tô falando pra mim, Sempre é pra gente primeiro, né? sempre. Minha Todo seu. paz. Desafio minha paz, fofinho. É muito gostosinho, né? A gente tá com o desafio aberto, né? Você pode entrar a hora que você quiser. A gente coloca ali uma data, mas a gente está disponível. É um desafio de 21 dias para fortalecer o seu compromisso com você e, né, silenciar esse ego, né, para que você E com a possa sua se paz. perceber, que você possa se perceber e ter paz com isso, né? Porque às vezes a gente sabe quem a gente é, o que a gente busca, mas a gente não tem paz com isso porque a gente acha que é errado, porque a gente deveria, blá blá blá, como tudo que a gente trouxe aqui. Então, o desafio Minha Paz é justamente para você encontrar essa paz aí dentro de você para você viver o que você quiser, né? A sua Porque verdade. a sua verdade, porque é aquilo que a gente estava falando, né? Você pode mudar de país, mas você vai levar junto com você. Então, a sua casa é onde você está. Se a sua casa é onde você está, esteja na sua casa em paz. É É isso. isso. Meditação, reiki, práticas para você gerar sua paz interna. Tudo pra você agora, pro. Cara, e ó, você pode falar o que for, né? Tipo, qual que é seu objetivo de vida? Ah, é trabalho, ah, é saúde, ah. Mas no final das contas, se você for desenrolando, 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 o objetivo de todo mundo é ter paz de espírito e ser feliz. De todo mundo. Pode ser trabalho, mas é porque você tem uma crença que acha que se você ganhar mais, você vai ter uma paz, porque você vai poder fazer o que você quiser, lá, lá. No fim, é ser feliz. Pode ser saúde, porque você acha que se você não tiver mais essa dor, não sei o que lá, você vai ser feliz. Você vai ser feliz. Então, é isso. A paz é tão importante, né? Esse exercício diário, né? Esses 21 dias é para você entender que você é capaz de ter paz, sendo você, fazendo o que Shanti. você faz. É isso. Vamos lá, né? Quero ver Agora o eu que virei que vem leitora. hoje. Agora eu virei leitora. Então vamos fechar um pouquinho os olhos, vamos deixar o silêncio, né? Treinar esse silêncio, silenciando esses ruídos que a mente adora fazer, tumultuar. Então vai respirando, pode soltar até pela boca o ar, para que vocês comecem o esvaziamento, porque agora é hora, a gente já acabou a aula, não precisa mais ficar tricotando, remexendo, remoendo. Agora é só solta. Inspira e solta. Inspira. Quando soltar agora, sente todo o peso do seu corpo, os isquios ali, o bumbum na cadeira enraizando, as pernas enraizando, a planta dos pés no solo enraizando. Sente o peso do corpo ao expirar.
Então, inspira, sente o seu corpo crescer um pouquinho. E expira, sente o peso. E se sinta bem ancorada aí a cada expiração. Agora, quando você inspirar, você vai encher o pulmão de ar e levar o queixo no peito com o pulmão cheio de ar. Eu quero que você libere qualquer tensão que tem ali no pescoço, na nuca, no trapézio. Relaxa bem o ombro, alinha a coluna e fica. Aí sobe o queixo e solta o ar pelo nariz agora. Chega de boca. Mais um. Inspira, prende o ar, leva o queixo no peito, sustenta. 5, 4, 3, 2, 1. Eleva o queixo, solta o ar pelo nariz. Mais um. Inspira, prende o ar, leva o queixo no peito. 5, 4, 3, 2, 1. Volta e solta o ar pelo nariz. Faz mais um silêncio agora, respirando só pelo nariz. E agora eu te convido a fazer uma descontração da garganta. Descola a língua da boca, não deixa ela apoiar em nenhuma parte, assim, deixa ela bem soltinha dentro da boca. Deixa um espacinho nos dentes. Deixa o seu queixo entrar um pouquinho lá na direção da coluna. Eu quero que você observe o fluxo de respiração na sua coluna vertebral. Sentindo a sua energia passar livre na região da garganta e nuca. Para isso é preciso que você mergulhe profundamente no seu silêncio interior. E esse fluxo de energia que vem e vai e passa livremente pela garganta e pela nuca, você vai visualizar que ele tem uma cor, a cor azul celeste. E deixa essa cor preencher toda essa região da sua boca, dente, gengiva, garganta, glândula timo, nuca, pescoço. Se sente um pouquinho de bloqueio ainda, aí você ergue o queixo, inspira, ergue o queixo, sustenta o ar no pulmão e quando subir o queixo, fecha os dentes para alongar mais ainda o anterior de pescoço. Sustenta, desce o queixo e solta o ar. De novo. Inspira, enche o pulmão, sobe o queixo, fecha os dentes e fica 5. Volta o queixo, solta o ar. E a última vez, inspira, sobe o queixo. Fecha os dentes, pulmão tá cheio de ar, fica 5. Volta o queixo, solta o ar. E volta para o seu silêncio, descontrai a garganta, a língua, descola da boca. Traz a luz azul celeste.
E deixa essa luz agora crescer como um tubo de luz azul por todo o seu corpo, suas camadas, a sua aura. Esse tubo liga o céu e a terra. Você agora está expandindo o seu eu sou, conectando céu e terra. E o seu silêncio pode te trazer revelações sobre o seu eu sou, para que não seja mais confuso, para que você tenha um pouco mais de clareza. Eu sinto que 20% de clareza está chegando, aqui e agora. Então faz o seu silêncio, fica no seu tubo. Deixa uma cor começar a brotar agora. Uma cor, uma flor, um cristal lá de dentro, que vai diferenciar de todos esses tubos azuis. Isso que está crescendo e aparecendo agora é a sua diferença, é o seu tempero, é a sua beleza. Solta um leve sorriso, recebendo com amorosidade essa partinha de você, com receptividade. Abre o peito, leva os ombros para trás. E dentro desse tubo, com essa sua luz interna diferente, você vai girar o seu queixo para a esquerda e dizer sat. E vai girar para a direita e dizer não, sat não, a minha verdadeira identidade. Sat não. Para deixar vibrar isso em todas as células do seu corpo. Sat não. Sat não. Sat. Faz bem devagar para não dar tontura. Não. E se já estiver dando tontura, fica parado. Sat. Não. Porque tá forte. Sat. Não. 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 Sat. Não.
Sete. Não. Sete. Não. Sete. Não. Sete. Não. Para no centro. Descontrai a garganta, a língua. Deixe um espaço entre os dentes. O seu tubo azul vai voltando no tamanho da garganta até se desfazer. Agora você vai deixar a sua luz crescer. A sua luz se expande, se encontra com as luzes das outras pessoas, formando um lindo arco-íris. Mostrando a beleza da diversidade, a beleza das cores, a beleza da natureza, da perfeição divina. Eu aceito quem eu sou. Eu aceito o que eu sou. Eu aceito e recebo de peito aberto o meu eu sou, a minha autenticidade. Eu sou autêntica. Eu sei como e quando ser autêntica. Eu vivo a minha autenticidade na minha vida diária. Une as mãos em frente ao coração. A gente vai cantar só para deixar essas frases vibrarem, passarem. Om. Espera alguns momentinhos para você voltar para a sua vida, o agito normal. Namastê. Tivemos uma sessãozinha. E é isso aí. Sou grata. Bora pra vida. Beijo, até Vai semana que pra vem. vida devagar, hein? Tchau, tchau. Tchau.